Muito boa noite, extraordinários. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje eu quero falar muito para vocês sobre um dos aspectos mentais, emocionais e que nas manifestações nós nomeamos de pobreza, por exemplo. E você sabia que a pobreza é um pecado? Sabia? Então eu sempre digo, a pobreza é um pecado. Sabe por quê? Porque ser próspero é o certo e não o contrário. E obviamente você não pode ser muito feliz se você é pobre. Vamos entender o que eu estou dizendo. E você não precisa ser pobre, porque a pobreza em si ela é um pecado, mas eu vou explicar. Vamos lá. A pobreza ela é uma forma de inferno da mente. Você tem preocupações, tem a escassez, não pode realizar sonhos, não compra o que deseja. E isso é causado pela cegueira do homem que não consegue enxergar o bem ilimitado de Deus, que ele tanto diz acreditar. Então a pobreza ela é uma experiência não limpa, digamos assim, ela é desconfortável, ela é degradante. A pobreza, na verdade, é um tipo de desafio. E em uma das suas fases agudas, ela parece uma forma de insanidade, porque ela não traz paz, tira o sono. Entendem? A pobreza, ela enche as prisões com pessoas que buscam de diversas formas o acesso ao dinheiro ilicitamente e até que cometem outras escolhas de vida que fazem com que elas perpetuem nesse lugar. Então ela leva homens e mulheres, por exemplo, à bebida, a, de certa forma, prostituição, a vícios e até a autoeliminação, digamos assim. Ela pega, assim, crianças que são potencialmente boas, talentosas, inteligentes, a fazer escolhas de vida e acabam indo para crime, por exemplo. Então a pobreza, ela leva pessoas a fazerem coisas que nunca sequer sonhariam em fazer. Um dos movimentos que são mais temíveis no mundo, por exemplo, como o comunismo, já experimentou e já mostrou para o mundo que se fortalece justamente com a pobreza. Os governos que eles foram dominados, isso não é sobre política, gente, certo? Me entendam. Por esse tipo de situação como o comunismo, e assim os que fizeram em geral, por razões financeiras, acreditando que esse sistema fosse um caminho para a segurança de suas economias, infelizmente resultou na pecaminosa pobreza. Porque ela não conhece fronteiras, certo? Não conhece fronteiras. E com isso, essa é uma das razões pelas quais nós acreditamos e a gente tem sentido muito guiado a fazer o que nós pudermos para trazer vocês para uma consciência de prosperidade, para erradicar o pecado da pobreza das nossas vidas, porque é o nosso direito natural. Eu corrijo, não é nem o direito, é o nosso dever prosperar em todo e absoluto sentido. Saúde, relacionamento, vida financeira, dinheiro, sim, oportunidades, felicidades. Vou contar uma história para vocês. Tem um médico que eu conheço que ele disse que teria muito menos pacientes caso fossem solucionados esses desafios financeiros, porque cada um passa, sabe? Por preocupação, tensão e diversos outros tipos de esforços. Isso conduz as pessoas a má saúde. Ele me disse que os hospitais psiquiátricos eles estão cheios de pessoas cujas mentes e os corpos foram prejudicados por uma pressão financeira muito prolongada, sabe, muito tempo. Em estudos e pesquisas confirmados e comprovados, já se estimou que 90% dos desafios de saúde da humanidade são causados pela pressão, pela miséria e pela infelicidade criada através da pobreza. Então vamos parar para pensar
nessa pobreza como uma virtude. Qual virtude? Ela é um vício comum. Então, se nesse momento você está passando por alguma necessidade, por algum experimento na sua vida a nível de limitação financeira, você está vivendo, de certa forma, um pecado. E essa é outra verdade sobre a prosperidade. Mas você não precisa continuar vivendo nesse desafio, nesse pecado financeiro. E existe uma saída. Uma não, várias. Certo? Para quem acredita, inclusive, na Bíblia, ela está cheia de promessas ricas sobre isso, que são relacionadas à prosperidade, que é um potencial de cada um de nós como filhos do todo, do Criador. Então você deve ser próspero e bem suprido, e você deve ter abundância de bem, porque essa é a nossa herança divina. O nosso Criador quer assim. Essa é a verdade que, chocantemente, a humanidade às vezes se impressiona e ela confunde o dever, o direito natural com uma limitação, o que não é. Além disso, você não pode fazer o bem nem a si mesmo, nem a outras pessoas se você não for próspero. Aquele que não deseja ser próspero, isso não é natural. Já que sem a prosperidade, vive-se uma vida anormal. Nesse plano físico, você não pode viver plenamente sem alimentação apropriada, sem roupas confortáveis, sem a sua casa, sem um abrigo quentinho e tendo uma carga excessiva de trabalho, sabe? Muito, muito trabalho. Porque o descanso e o divertimento também são necessários para a sua vida física. Isso faz parte do bem-estar. No plano mental, você não pode viver plenamente sem atividade mental criativa satisfatória, sem livros, sem um grupo como esse que te motiva, te impulsiona, compartilha conhecimento. Como eu disse, os próprios livros, os grupos aqui, sem tempo para lê-los, sem tempo para ouvir. E não é de grande valia, de positividade, você dizer que não tem tempo para isso. Isso não é prosperidade. Sem poder apreciar uma música que te ajude na cocriação, sem apreciar a arte e outras manifestações culturais, sem oportunidades e recursos para você poder fazer uma viagem, e inclusive se associar com pessoas que tenham os mesmos interesses que você, não conseguir manter ou ter essas relações. Para viver em plenitude no plano espiritual da vida, você precisa de tempo para uma contemplação tranquila, para meditar, para orar, para estudos espirituais, para ir ao templo, se você tem desejo, à igreja, para palestras, que seja, para ter comunhão com pessoas que estão no mesmo caminho que você, inclusive de iluminação espiritual, que conversem a sua língua, que conversem sobre os mesmos interesses que você tem. Portanto, é de extrema importância para o seu bem-estar e desenvolvimento físico, mental e espiritual que você seja próspero. Pare de arrumar justificativas para suportar a falta do bem ou para aceitá-lo como uma coisa permanente em sua vida. A partir de hoje, pare de dar desculpas para aquilo que você está aceitando e que não te ajuda a prosperar. Então, também, não chegue ao extremo oposto e fique falando de querer ser próspero por causa do bem que poderá fazer depois e tal. Não. Isso é secundário. Por quê? Porque você tem que admitir que você quer ser próspero, principalmente porque é correto que você deseje isso. E a prosperidade é a sua herança divina como filho do todo. Como a manifestação da própria abundância, da própria prosperidade nessa terra. Você já é rico. Simplesmente por existir. Pensa nisso. Faça o Ho'oponopono extraordinário. Pratique para a prosperidade. Minha prosperidade é extraordinária. Sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo. Pratique. Faça o Ho'oponopono com esse sentimento, para esse direcionamento. Acredite, é o seu direito natural, é o meu direito natural, nosso direito, é o nosso dever
como criaturas, prosperar. Um super beijo para vocês, um excelente final de semana e até o nosso próximo áudio. Tchau, tchau.